Meu nome é Luiz Vanberto, eu sou presidente dessa instituição, a Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé, e estamos aqui com José Marcelo Gonçalves Coelho, participa das atividades da nossa casa e é um estudioso, divulgador da doutrina espírita, principalmente no aspecto da mediunidade, esclarecendo este assunto que é tão relevante não só para os espíritas, pois que a mediunidade é um dos pilares do conteúdo da doutrina espírita, mas também pela curiosidade, pelo interesse, pela importância que a mediunidade tem para todas as pessoas de um modo geral. Ampliando a pergunta anterior, você poderia citar alguns casos, especificamente na história do cristianismo? Observemos, por exemplo, a história dos grandes homens e das grandes mulheres que fizeram parte do cristianismo primitivo. E vamos manter apenas como registro histórico os nomes de santo e santa. Por exemplo, São João Crisóstomo, nascido na Antioquia no ano 348, revelou a seu amigo Próclo, que viu uma grande luminosidade no seu quarto em determinada noite, que ele recebia a presença diuturna de quem ele chamava São Paulo, ou seja, Paulo de Tarso. E no final de várias noites, ele pôde escrever o livro Comentários às Epístolas de São Paulo, por ele próprio, diríamos assim, um processo mediúnico. Santa Clara de Montefalco, nascida em 1275 na Itália, ela afirmou que quando começava a orar, passava a receber a presença de diversos espíritos desencarnados, muitos deles envoltos em chamas, revelando assim uma situação espiritual lamentável. Afirmou certa feita Santa Clara de Montefalco ter assistido a Via Crucis de Jesus, desde o momento em que ele for aprisionado no jardim do Getsemane até a sua crucificação no Monte Gólgota. Santa Brígida de Vadstena, santa da Suécia, nascida no ano 1302, afirmava receber constantes visitas de Francisco de Assis. De suas mãos, dizia ela, saíam raios dourados maravilhosos. Observemos a história de Santa Teresa d'Ávila, nascida na Espanha no ano 1515, que afirmava: vejo com os olhos da alma muito mais claramente do que vejo com os olhos do corpo físico. Impressionante evidência mediúnica, por assim dizer. O que dizer de Santa Joana d'Arc, nascida em 1412 numa pobre aldeia francesa chamada Dom Remy, ela que desde tenra idade afirmava ver e ouvir a voz de São Miguel, Santa Margarida, Santa Catarina. Dizemos ela que quando tocava Santa Catarina e Santa Margarida, o processo de materialização, um perfume maravilhoso se espargia por todo o ambiente. Enfim, são apenas alguns poucos dados da mediunidade em outras correntes religiosas, porque a mediunidade não está encarcerada no movimento espírita absolutamente. Zé Marcelo, quais são as consequências que o desconhecimento sobre a mediunidade pode causar naquele que a possui? Basta observar os registros históricos da medicina e perceber que muitos daqueles que afirmavam estar ouvindo vozes, afirmavam estar vendo espíritos, vultos, eram considerados loucos, esquizofrênicos, portadores de graves distúrbios psíquicos. E pela incompreensão da ciência acadêmica sobre o fenômeno mediúnico, pela incompreensão dos familiares, pela ignorância, no sentido mais ameno da palavra, em relação ao que fosse mediunidade, essas pessoas
que nada mais tinham, em muitos casos, do que uma mediunidade desequilibrada, eram trancafiadas em hospitais psiquiátricos, em manicômios, e de lá, muitas vezes, não saíam somente quando desencarnassem. Observemos que lá eles recebiam tratamentos extremamente obsoletos, arcaicos, como eletrochoques, camisas de força, barbitúricos fortíssimos, medicamentos fortíssimos, que acabavam aí sim resultando numa perturbação de ordem física, cerebral. Também temos visto casos de pessoas que nasceram com grandes potencialidades mediúnicas, mas que, em virtude da observação de algumas correntes religiosas, sentiam-se perseguidas por forças malignas e acabavam assim negligenciando o maravilhoso dom da mediunidade. De fato, a mediunidade mal compreendida ou ignorada, ela pode resultar em graves complicações de ordem física e mental.